Gostaria de começar com uma pergunta. Deus está em crise? Então, eu também não estou. E você também não está. Porque se Deus não está em crise, e nunca vai estar, e nós, que somos seus filhos, Ele jamais vai nos abandonar. Então, este é o Deus. Deus nunca vai estar em crise. Amém? O diabo pode querer nos colocar em crises, como nós veremos hoje, mas nosso Deus nos tira, porque o nosso Deus realmente é fiel. Aqui nós vamos hoje meditar, dar uma continuidade sobre Daniel, capítulo 3, onde nos mostra somente Deus escreve uma nova história para nós. Nós poderíamos dar alguns títulos, onde o povo de Deus é exaltado e os perversos são humilhados. Isso seria um outro estudo. Nós podemos ver como o povo de Deus pode ser humilhado momentaneamente, mas é honrado no final. E o final é que interessa para nós. Como sair da crise com uma nova história, sem ter aquelas manchas, mas uma nova história escrita por Deus. Aquele Deus que está conosco até o fim. Como sair da crise e levar muitas pessoas, salvar muitas pessoas, como nós veremos hoje. Como sair da crise e engrandecendo o nome de Deus. Amém? Então, mais uma vez, o teu Deus está em crise? Aquele Deus que fizeram caravana hoje, pode ter certeza, esse deve estar em crise, né? Porque não ouve e não escuta. E são milhões e milhões de pessoas. E aqui também tinha um homem que queria fazer a mesma coisa que estão fazendo no interior de São Paulo, onde milhões de pessoas se deslocam, choram, morrem talvez na estrada, e nada vai mudar. Por quê? Nosso Deus é vivo e verdadeiro. Amém? Eu gostaria, nós não vamos ler, porque vocês conhecem a história do capítulo 3 de Daniel, os amigos de Daniel, vamos falar dele hoje, sobre os amigos de Daniel, capítulo 3. A fé vence diante das grandes mudanças ou crises que podem surgir. E muitas vezes numa mudança pode surgir uma crise aparente. E aqui nós vemos como este homem, Daniel capítulo 3, nos mostra que um rei, ele achava que era o dono do mundo. Ele achava que era o Deus. E ele mandou levantar uma estátua de 30 metros de altura. E lá então ele pediu que todos os povos, eram governadores, eram prefeitos, eram ministros, eram vereadores, todas as autoridades estiveram presentes naquele momento. E ele lançou um grande desafio para aqueles 3 amigos de Daniel que eram fiéis a Deus, porque eles conheciam a Bíblia. Eles tinham princípios baseados na palavra de Deus. E eu vejo assim alguns desafios. Primeiramente, aquela múmia de 30 metros de altura. Mas isto não intimidou os 3 amigos de Daniel. Aí o que aconteceu diante de todas as autoridades? Todas as pessoas mais importantes daquele país. E tinha 127 províncias. Isso significa, o Brasil tem 30 estados com Brasília. Ou 29 seria, mas agora imagina 127, tá? Isso 4 vezes maior, e ele simplesmente, o povo estava reunido, mas daí começou o que? Um grande desafio. E aí eu penso assim, por que esses homens que serviam o rei, que eram do mundo, estavam agora acusando os homens que temiam a Deus? Porque Deus tem um propósito naqueles momentos, quando nós somos jogados na fornalha, quando nós entramos talvez no vale da sombra da morte, quando nós entramos em dificuldades, em problemas. Mas o importante é como nós saímos do problema, como nós saímos da crise, o que nós vamos falar quando nós sairmos. Aí eu penso o seguinte,
que era um desafio, primeiramente, aquela múmia, porque ela não falava, tinha 30 metros de altura, e daí o rei, que era perverso, um dos reis mais perversos, Nabucodonosor, e o que acontece? Ele pega, talvez, um microfone e diz, agora. Podem olhar no versículo 15, agora, quer dizer, dando uma ordem. Agora vocês vão tocar as harpas, a sanfona, todos os instrumentos, e vocês precisam se ajoelhar. Mas isto não intimidou estes homens, porque eles tinham uma palavra profética na vida deles. Que haveriam acontecer muitas coisas boas. E em seguida ainda o rei faz uma outra ameaça, que diz no mesmo versículo, se vocês não adorarem no mesmo instante, quer dizer, agora, imediatamente, a fornalha está tinindo, e vocês serão lançados na fornalha de fogo. Mas não intimidou os amigos, porque eles tinham princípios, eles tinham uma palavra profética na vida deles. É isto que faz a fé. Ainda mais nos mostra que o texto, ainda o rei lança o quarto desafio e diz, eu quero ver quem poderá livrá-lo das minhas mãos, se colocando no lugar de Deus. Por que tantas pedras jogando nos homens de Deus? Eu quero dizer o seguinte, somente a árvore que frutifica leva pedradas. A árvore que não tem fruto não precisa jogar pedra, porque vai tirar o quê? E assim é com o povo de Deus. Nós muitas vezes somos desafiados. Talvez na escola, os adolescentes, se você não tiver uma experiência com um homem, você vai virar aquilo. Isto foi falado para mim também. Ou vice-versa, então as meninas muitas vezes se entregam, ou você vira sapatona, não sei o quê. Quer dizer, são os desafios de hoje. Mas eu quero dizer, o teu Deus, o nosso Deus, Ele está contigo. Nós não devemos nos intimidar daquilo que Deus tem para o seu povo. Nós somos a noiva de Jesus Cristo, e nós um dia seremos recolhidos para a eternidade, porque o nosso Deus não está em crise. Mas o que nós veremos aqui no texto, simplesmente esses homens tinham uma palavra profética na vida deles. Governos podem mudar leis, mas não podem mudar o nosso coração. Governos podem pôr leis, mas não podem transformar o coração do ser humano, que é somente a graça de Jesus Cristo. É algo imerecido. E aí esses homens começam então a mostrar e dar a sua resposta, nos diz aqui. Pela fé, simplesmente estes homens começam a responder para o rei. Ele diz assim, no versículo 16, ó rei, por quanto a isto não precisamos te responder. Quer dizer, isto é uma palavra profética. Eles sabiam, nós podemos entrar na fornalha, mas nada poderá nos acontecer a não ser pararmos nas mãos de Deus. É no fogo ou ser tirado do fogo, ou ser queimado do fogo e para a eternidade, ou sermos retirados. Isso é fé, gente. Fé naquela hora, aquilo que a gente não vê, mas crê que existe. E é pela fé, nos diz a palavra de Deus. Eles simplesmente se impuseram, responderam. E a fé que nós anunciamos na crise, esta impacta pessoas. Esta é a fé, é o evangelho que as pessoas levam consigo. E ainda disse, o nosso Deus a quem nós sirvamos, versículo 17, segundo desafio, testemunho, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e das tuas mãos. Isto é algo profético, uma fé ousada. É uma fé batendo de frente com o capeta, com o diabo. Dizer não, a palavra final é do povo de Deus, amém? Pode aplaudir este Deus. A palavra final é do povo de Deus. Não é do mundo, não é dos governantes, não é de um reino humano, mas é de Deus. Ele diz, se Ele quer nos livrar, Ele vai nos livrar. Então podemos perceber o que? Deus simplesmente estava usando, permitindo que eles entrassem na fornalha.
para que o nome dele fosse honrado, para que o nome dele fosse glorificado. Muitas vezes nós passamos por uma doença, por um problema, por uma dificuldade, para depois podermos testemunhar. É isto que Deus promove. Ele simplesmente sabe escrever uma nova história, e é somente Ele sabe escrever, porque Ele não erra. E aqui continuando, diz a palavra em Mateus 10:32, porquanto todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Amém? Que maravilhoso. É nesta hora que nós precisamos dar o testemunho de Jesus, naquele momento, quando nós somos desafiados. Não, eu não entro na internet, eu não vou colocar porcaria nenhuma, eu vou colocar a palavra de Deus. Eu vou colocar uma mensagem de Deus. Eu vou colocar aquilo que edifica o povo de Deus. E o que nós podemos concluir. Eu trouxe aqui eu preciso de uma ajuda. O César, vem cá fazendo um favor. Aqui para simplificar o que é. Pode subir aqui, ó. Até hoje ninguém caiu daqui, viu? O que é esse aqui? Não é óleo? É óleo? É ou não é? É ou não é? Isso, então nós vamos fazer uma coisa. Vamos fazer uma coisa para vocês nunca mais esquecer como esses 3 amigos eram. Agora nós vamos colocar água aqui, ó. O que acontece? Agora levanta bem alto, para todo mundo ver. Se misturou? Não. Assim é o povo de Deus. Eles não se misturam. Óleo e água não se misturam. Nós somos água ou somos óleo. E assim foram os 3 amigos de Daniel. Obrigado, César. Aqui podemos perceber, ó, separou a água embaixo, o óleo em cima. Assim é o povo de Deus. Nós precisamos ser um povo diferente porque somos diferentes. Assim nos diz a palavra de Deus. Falar da grandeza de Deus é que muda muitas vezes famílias inteiras. E em segundo lugar, eu gostaria de mostrar uma fé nos faz permanecer firmes na presença de Deus. Eles foram desafiados, receberam 4 desafios, mas eles não se abalaram. Mas o que aconteceu? Eles responderam à altura do rei. Lembre-se da samaritana que foi falado no domingo? Ela também testemunhou. Ela passou por um processo muito difícil, mas Deus escreveu uma nova história. É bom lembrar. E o que aconteceu? Ela levou multidões para Jesus, porque ela testemunhou. Ela falou deste Deus maravilhoso. E depois, então, a fé nos faz permanecer firmes. No versículo 18 diz o quê? Se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Quer dizer, nós não vamos nos curvar diante de imagens, seja de ouro, seja de prata, porque nós temos um Deus. Este é o Deus que muda, este é o Deus que salva, e desta maneira eles permaneceram firmes. E a palavra nos diz então, no versículo 21, então estes homens foram amarrados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus, suas roupas, e foram lançados na fornalha sobre modo acesa. Naquele momento podiam, talvez se fôssemos alguém de nós, e dizer, não, vamos parar por aqui. Eu estou mudando de partido, eu estou mudando para o outro lado, eu quero salvar minha vida. Jamais façam isso, porque nós nunca saberemos o amanhã, o que nós vamos enfrentar no amanhã. Mas lembram-se, com Deus nós sempre seremos a maioria. Amém? Fala para teu vizinho, com Deus sempre seremos a maioria, e você é a maioria. É importante saber, jamais devemos mostrar fraqueza neste momento. Aí nos diz, primeiro ele queria provocar uma crise nos 3, mas não conseguiu. Sabe o que aconteceu? Agora o rei entrou em crise.
Os seus subordinados entraram em crise. Notem só o versículo 23. Aliás, 24. Não lançamos nós 3 homens dentro do fogo? O que aconteceu? Agora ele entrou em crise. Era 3. Deviam ter sapecado. Deviam ter morrido. Queríamos acabar com o Deus deles. Mas agora tem 4. E ainda diz mais. Agora eles entram em crise porque eles viam 4 homens soltos. Eles foram amarrados e jogados. E quantas vezes o mundo quer nos amarrar? Como o mundo quer nos prender? Como o mundo quer nos convencer? E simplesmente para mudarmos a nossa postura, o nosso princípio. Mas nós precisamos permanecer firmes. Porque é muito importante. E ainda diz mais, eu vejo 4 homens andando e passeando dentro do fogo. Talvez foi o primeiro culto no fogo que nós encontramos na Bíblia. Era uma célula que estava se formando. Eu creio que eles estavam lá dançando numa hora dessa. Vibrando, exaltando a Deus. Porque estavam soltos. Estavam caminhando e ainda mais. Eu vejo 4 homens e não sofreram dano algum. Agora o rei e eles começam a entrar em crise. E ainda diz mais, eu vejo um anjo. O quarto como um anjo. Eu quero dizer a você, Deus nunca falou, eu falo na Bíblia, que você não vai passar por a cova dos leões, pelo deserto, pela fornalha, tudo a mesma coisa. Mas Ele sempre promete que Ele vai com você. Ele tem a palavra final. E quero dizer, o teu anjo, que nós temos, cada um de nós tem um anjo que nos acompanha. Porque a Bíblia nos diz que os anjos se acampam ao redor daqueles que o temem. E teu anjo está com você. Naquele momento mais cruel, naquele momento mais difícil, lembra-se que Ele está contigo. Porque Ele está representando a Jesus naquele momento. A fornalha apenas, eu vejo assim que é um teste para ver qual é a nossa fé. Se vamos crescer ou vamos diminuir. Vamos abandonar o reino de Deus, abandonar o servir a Deus, ou vamos agora com mais firmeza, com mais determinação? Eu pus, o mundo cega as pessoas, e já o Espírito Santo ilumina as pessoas e as conforta nos momentos mais difíceis. Nos momentos mais difíceis, nós sentimos a presença de Deus. Como é bom ter a palavra de Deus. Esses dias eu encontrei um irmão, foi essa semana, ele falou assim, mas hoje de manhã, eu li um texto, eu queria compartilhar com um irmão, e este irmão falou assim, mas o pastor já compartilhou comigo essa semana o mesmo texto. Notem só como é bom quando nós testemunhamos e cremos na palavra de Deus. Quando nós podemos ver aquilo que Deus tem. E o fogo libertou os 3 das algemas. Mas Deus os livrou do fogo. Quer dizer, nós podemos ter as algemas, mas não o fogo. O fogo é de Deus. Ele que nos purifica, Ele que nos anima cada vez mais. E em terceiro lugar, a fé nos faz perseverar para que Deus seja conhecido. Quanto mais nós perseverarmos, nós ouvimos Isaac, como ele perseverou quando ele queria voltar para o Egito, e Deus falou para ele, Isaac, fica nesta terra, e eu vou te abençoar. E ele foi tão abençoado, enriqueceu tanto, que as outras pessoas até tinham inveja, porque ele obedeceu a palavra profética. Ele ouviu aquilo que Deus tinha para com ele. Essa é a grande mudança. E no 26, 27 diz, ó rei, e o rei diz, servos do Altíssimo, sai e vinde. Então saíram os 3 no meio do fogo e viram que o fogo não teve poder algum sobre os seus corpos destes homens. Imagina só, aquilo que ele queria destruir, destruiu o que? O seu decreto. Ele havia feito um decreto que todos deveriam adorar aquela múmia. Agora inverteu. Como Deus é grande e poderoso para humilhar aqueles que querem nos humilhar. Deus simplesmente agora ele fala, mas podem sair. Primeiro ele manda jogar.
Agora ele manda sair, porque ele percebeu que ele estava limitado. Como o homem é limitado, mas o nosso Deus jamais é limitado. Eu vejo que o fogo é uma palavra assim profética. Aquilo que o fogo do Espírito Santo não purifica aqui na terra. Quando nós não deixarmos, depois o fogo do inferno consome. Existe o fogo do Espírito Santo para nos lavar, nos purificar, nos consagrar, nos curar, nos salvar, nos convencer do pecado. E aquilo que nós não permitimos, no amanhã será aquele fogo que nunca se apaga, nos diz a palavra de Deus. Porque o anjo desapareceu quando os 3 saíram? Porque o anjo, a presença de Jesus não era mais necessária. Ele sabe o momento da sua crise, no momento que você chora, no momento que você ora, no momento em que você está em dificuldade, seja financeira, seja espirituais, emocionais ou conjugais. Aí ele está junto. Mas quando tudo está bem, não precisa mais. Vai atender uma outra pessoa. E desta forma ele simplesmente desapareceu. Porque nós muitas vezes achamos que a vida com Deus é férias na praia. Mas quer dizer, não é. Tem as lutas. E essas terminam. Mas a eternidade, a vida com Deus, esta nunca termina. Amém? Fala novamente, teu Deus está em crise? Fala, meu não está. Amém. A múmia pode estar. Cristo Redentor pode estar, mas nós não estamos. Quem estava em crise agora era o rei. Quer dizer, as pessoas fazem leis e se destroem a si mesmo. Isso vemos no Brasil, em toda parte. Mas ainda mais, nós precisamos ver que a fidelidade de Deus, ela é inegociável. Inegociável a fidelidade de Deus. Eles viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens. Um dia, alguns dos mais antigos, eu sei que o Silvio e a Lidioneta lembram, há 16 anos atrás, eu recebi uma palavra profética, que um grande povo ia nascer nas minhas mãos. Se eu não tivesse enfrentado tudo e todos, principalmente o capeta, vocês não estariam aqui hoje. Notem como nós precisamos tomar posição, mesmo que o mundo não entenda, que as pessoas em volta não entendam, mas foi uma palavra profética, e eu fui fiel, a minha esposa e meu filho, nós fomos fiéis, e é por isso nós temos hoje mais que 300 pessoas que estão sendo salvas, pastoreadas, além dos jovens de ontem à noite, mais 150 por aí. Então, percebemos quando nós tomamos posição, quando nós ouvimos a voz de Deus, as coisas mudam. E ainda o que aconteceu agora? Ele muda. Ele diz assim no versículo 29. Primeiramente, quando ele sai no 28. Milhares de pessoas receberam uma nova história. E esta nova história é para você também. Diz no 28. Falou Nabucodonosor e disse, bendito seja Deus. Faça isso também agora, erga as mãos e diz, bendito seja Deus. Mas fala com convicção, com fé, com determinação. Mais uma vez, bendito seja Deus, bendito seja nosso Deus. Amém. De Sadraque, Mesaque, Abednego, que enviou seu anjo e livrou dos seus servos que confiam nele, que não puderam... pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem os deuses. Que maravilha quando nós entendemos a palavra. Eu quero dizer a vocês, a palavra de Deus, nada é mais forte do que a palavra. É para engrandecer a Deus, porque Ele nos dá a inteligência. Ninguém nasce burro. Ouvi esses dias. Ninguém. Uns são preguiçosos, não desenvolvem aquilo que Deus dá. E outros desenvolvem. Eu tive no seminário, eu precisava de decorar muitos versículos. Esses dias, um mês atrás, eu fiz um teste e cheguei a 49.
Quando eu não consegui dormir, eu só recitei versículos. Mas eu pensei muito pouco. Essa semana Deus permitiu que ficasse um pouco gripado no final de semana, por isso que não preguei. E aí eu comecei. Cheguei a 94 para a honra e glória de Deus. Amém. Aí eu dormi. Então eu sei que tem mais. Isto que nós precisamos forçar. Porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem poder. E a palavra de Deus tem de ter sempre o final. Não é o mundo, mas é a palavra de Deus. E aqui continuando nos diz, quando ele fala, bendito seja Deus, que nos livra, que nós confiamos. Eu não sei o que você está passando, mas Deus está dizendo, você vai ser liberto daquilo que você está enfrentando. Seja a área que for. Se um Deus que permite que 3 pessoas entrem numa fornalha 7 vezes acesas. Depois, quando os seus inimigos nem chegaram perto, já foram queimados. E eles saíram vivos. O rei falou, venham para fora. Que maravilha! O que nós podemos aprender? Que Deus tem algo para nós. Nós estamos vivos porque Deus tem muita coisa boa para cumprir na sua vida e na minha vida. Pode ter certeza. Agora vemos o quê? Quantas pessoas ouviram a mensagem? O 29. Portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, todo o Brasil seria, ou nação e língua que disser blasfêmia contra Deus, de Sadraque, Mesaque e Abednego, o que acontece? Seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em montouro, porque não há Deus, outro Deus que possa livrar como este. Então, se você até hoje confiou em imagens, em escultura, joga tudo fora. A Bíblia diz isso. Primeiro o rei queria destruir o povo de Deus, não conseguiu. Fez um decreto, mas não mudou o coração dos 3. Agora ele faz um decreto e obriga aqueles que não confiam no Deus vivo, porque ele se converteu, ele será despedaçado. Isso era perante governadores, perante todos. Como nós precisamos aprender com a palavra de Deus. Eram milhares e milhares. Por isso que Jesus precisava de passar por Samaria. Ouvimos no domingo. Para que multidões em 4:42 até 45 se converteram e houve um avivamento em Samaria. Por que esses 3 precisavam de ir para a fornalha? Para que milhares de pessoas fossem salvas. Porque nós muitas vezes passamos por lutas para testemunharmos de Jesus. Pedro diz em Atos 4:20, aquilo que nós ouvimos, nós não podemos deixar de falar. Não tem jeito. Aquilo que nós ouvimos, nós não podemos deixar. Quer nos prender, quer nos matar, pode. Mas nós não podemos deixar de falar daquilo que nós ouvimos. Aqui eram milhares. Que Deus escreveu uma nova história. E um dia na eternidade nós saberemos como foi. E qual foi a mensagem? Agora o grande opositor, o rei, ele agora se tornou um pastor. Ele que deu a mensagem para todos. Eu faço um decreto. Aquele que não adorar outros deuses, o blasfemar contra Deus vivo e verdadeiro, vai ser morto. Era uma ordem. Agora as coisas mudam. Nós não podemos mudar, mas nosso Deus muda. Deus muda a sua situação. Deus muda a nossa situação. Deus pode escrever uma nova história a qualquer momento. Porque Deus livra-nos das algemas que o mundo quer nos colocar, nos amarrar. Ele quer nos prender. Como vimos de uma pessoa que queria um apoio, mas em troca disso tem eleições no ano que vem. Gostei muito da ousadia do nosso líder. Não, nós não aceitamos. O nosso apoio vem de cima. Nós estamos aqui para orar pelas autoridades e ajudar, mas nós não vendemos o nosso nome em Siloé ou a nossa vida por causa de um voto.
porque Deus tem nos sustentado até agora e vai nos sustentar também no amanhã. Amém? Deus nos livra do futuro para um futuro glorioso. E Deus tem grandes coisas para nós. Deus move os céus e a terra para nos tirar da crise e para escrever uma nova história. Isto é maravilhoso. E no final, como diz aqui o texto, sempre vemos o mundo se inclinar perante Deus. Deus sabe humilhar. Espera em Deus. Não tenha pressa, mas espera em Deus. E ainda, então o rei fez prosperar os 3 amigos de Daniel financeiramente após a crise. E isso significa o quê? Além de nos livrar, além de passarmos pela crise, ainda o rei vai nos prosperar, assim é Jesus. Para falarmos mais dele, eu pus aqui, primeiramente, prosperar espiritualmente. Em 11:32 diz, mas o povo que conhece a Deus se torna forte e um povo ativo, Daniel. Então, isso quer dizer, como diz o castelhano, um povo forte, né? Forte. Nós somos fortes em Deus. Na fé, nós somos fortes e um povo ativo. Isto após passarem pela cova dos leões e passarem pelo fogo. E desta maneira que Deus nos capacita. Toda vez que nós passamos por uma crise, nós precisamos sair mais fortalecidos e falar mais e mais deste Jesus. Ele também prosperou financeiramente porque eles ficaram no palácio do rei. Notem como as coisas invertem quando nós não damos o braço a torcer para o diabo ou para o mundo. E ainda mais, eu quero dizer para a comunidade, eu sou muito grato. E entendo também que mais que a metade hoje estão viajando, eles merecem. Porque feriado amanhã tem de aproveitar. Mas eu sou muito grato pela maneira como as pessoas se envolvem. E eu gostaria aqui de lançar um desafio. No sábado à tarde, o irmão Aguinaldo precisa pelo menos uns 4, 5 casais. Então fale com o homem de paletó aí, que ele pode encaminhar, nós temos lá 60, 70, 80 adolescentes. Se você quer servir a Deus, pré-adolescentes, né? Então fala com ele das 3 às 6, todo sábado, é algo importante para você. E eu gostaria também de dizer, eles prosperaram financeiramente, espiritualmente, porque converteram multidões, mas também prosperaram para servir melhor. E aqui eu gostaria de contar de um filho de um pastor, tem apenas 6 anos. Ele sabe tocar? Não. 10 anos. Então ele sabe tocar muito bem e mexer muito bem na mesa de som. Então, e lá tem 3 cultos em Curitiba. E ainda os jovens queriam ele sábado até meia-noite. Daí, e ele todo empolgado. Aí ele chegou em casa e falou, filho, eles estão te explorando. Imagina, você tem 10 anos. Você não pode, agora eles querem você nos 3 cultos. Diz que ele cruzou os braços e falou assim, pai, eu estou servindo a Deus. É o que o senhor sempre prega. Estou servindo a Deus. Um menino de 10 anos. Que convicção. Isto é maravilhoso. Isso nós, como pais, precisamos de incentivar. E concluindo, eu gostaria de dizer que Deus é realmente maravilhoso para escrever uma nova história. Para finalizar, Isaías 27, versículo 6, que nós vamos atualizar. Dias virão em que Siloé lançará raízes, florescerá, brotará em Rolândia e encherão de frutos o mundo. Amém? Mas vocês não vão aplaudir? O que é isso? Agora vamos verificar, vamos atualizar. Dias virão em que Siloé lançou raízes, porque nós já lançamos as raízes.
e floresceu, florescerá, já floresceu e brotou em Rolândia, e nós queremos encher de frutos o mundo, começando com a cidade de Rolândia, porque nós somos um povo forte e um povo ativo, conforme nos diz a palavra de Deus. Amém? Vamos ficar em pé e vamos agradecer ao nosso grande Deus.